Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Podemos sentar, gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, esse nosso tempo quaresmal, o tempo dentro do estado propício que Ele nos concede, adentrarmos dentro do silêncio do nosso ser, adentrarmos em cada um de nós, dentro de um processo de revisão de vida. E dentro desse processo nós nos encontramos com a voz de Deus que fala com cada um de nós. A voz de Deus nós ouvimos quando cessam-se em nós as vozes do mundo, quando cessam-se em nós as nossas preocupações. Santo Anselmo definia esse tempo, definia esse nosso momento com Deus, dizendo que nós devemos fugir das ocupações, escondermos um momento do tumulto dos nossos pensamentos, pôr-nos à parte dos cuidados que nos absorvem, livrar-nos das preocupações que muitas vezes nos afligem e dar um pouco de tempo a Deus e repousarmos a Deus. A profundidade que o tempo nos exige é uma profundidade onde cessam-se em torno de nós tudo aquilo que sejam as nossas preocupações, aquilo que seja a turbulência da vida, para que nós possamos, na essência do nosso ser, não somente encontrarmos com as nossas fragilidades e as nossas mazelas, mas deixar com que possa emergir de cada um de nós e que nós trazemos do sagrado na profundidade do nosso ser. Tem um escritor inglês, Lewis, em que ele, nas obras em que ele escreve dentro de um contexto teológico, ele dizia, logo no início da primeira obra dele: pela primeira vez examinei a mim mesmo com o propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. E muitas vezes, quando nós fazemos essa nossa análise do nosso ser, quantas vezes esses obstáculos fazem parte da nossa vida e não deixam com que a voz de Deus possa ecoar na profundidade do nosso ser? Quantas vezes nós não temos a capacidade de entrar dentro desse silêncio e realmente reconhecer em cada um de nós o que tem nos impedido desse nosso encontro com o que é sagrado? Eu não me encontro com o sagrado quando eu deixo com que possa ser presente em mim daquilo que se apresenta dentro de um contexto de vida terrena. As luxúrias da minha vida, muitas vezes corremos dentro desse conceito das luxúrias, o hospício das nossas ambições. Quantas e quantas vezes as nossas ambições vão se perpetuando dentro do caminhar da nossa vida? Quantas e quantas vezes nós temos os medos e quantas vezes trazemos em nós todo esse harém das nossas amarguras, das nossas tristezas, das nossas faltas de perdão,
o ódio que cada vez mais vai crescendo dentro do nosso coração. O encontro com Ele é um encontro conosco mesmo, é encontro de deixar-se esvaziar-se, para que lá na profundidade a voz de Deus seja permanente. O escutar a tonalidade da voz de Deus seja aquilo que todos os dias fala comigo no transcorrer da minha vida. Existe uma frase judaica que vai dizer: na procura do conhecimento, o primeiro passo é o silêncio, o segundo é ouvir, o terceiro é relembrar, o quarto é praticar e o quinto deles é ensinar. Dentro do processo da vida, se eu não paro para ter o silêncio, como posso ouvir? Mas a partir do momento que eu ouço, eu tenho que fazer com que aquilo possa ser, no meu cotidiano, a análise do meu pensamento, a análise do meu ser. Qual é o caminho que vivo? Qual o caminho que devo tomar no transcorrer da vida? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dando o direcionamento da nossa vida. Aí, através dos nossos próprios atos, nós vamos vivenciando Ele no transcorrer de cada dia da nossa caminhada. Nós vamos deixando com que Ele seja o parâmetro da minha vida. Villa-Lobos, ele tem uma frase que ele diz: a minha obra, ou as minhas obras, são como cartas que escrevi à posteridade. E nós devemos olhar que tipo de carta nós temos escrito para a posteridade, né? Que forma nós temos escrito a nossa história e de que forma nós vamos deixar isso para aqueles que virão depois de nós, como uma lembrança daquilo que nós pudemos viver. Qual é a felicidade que eu retrato dentro desse contexto da minha vida? Nós levamos diante de Deus a riqueza que nós somos capazes de viver. Nós não levaremos para Deus a riqueza que nós acumulamos dentro de um contexto terreno da vida. E as nossas preocupações, as nossas ambições, muitas vezes vão sempre em direção a esse contexto da vida. Quando nós vemos a primeira leitura de hoje do livro de Gênesis, nós vemos Abraão no encontro dele com Deus, né? O encontro onde Abraão deu-se a oportunidade de que aquela voz que emergia pudesse lhe dar um direcionamento da vida. Mas talvez Abraão, naquele momento, dentro do espanto daquilo que Deus pedia a ele: deixa tudo, a tua casa, a tua família, a tua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão deixa Ur dos Caldeus, daquilo que ele tinha construído, daquilo que tinha emergido de um trabalho dele, daquilo que era o sentimento, a convivência com o outro, daquilo que ele tinha construído com o outro. Saiu sozinho para a terra que Deus o mostraria. Só que Deus nunca nos deixa sem resposta diante da vida, né? Porque Deus diz a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Porque Deus dá sempre aquele que também dá a Deus. Deus concede muito mais a nós do que aquilo que nós somos capazes de conceder a Deus, na bondade infinita de Deus. Porque Ele diz a Abraão: engrandecerei o teu nome. Porque Deus engrandece o nome daqueles que se colocam a servir a Deus, aqueles que se colocam dentro desse processo de deixar com que a voz de Deus seja o caminho da sua vida, com que a sua vida seja, através dos seus atos, através das suas obras, um eterno louvor a Deus nosso Senhor. Não um louvor de boca para fora, mas um louvor de vivências, um louvor de obras. Quando hoje no Evangelho da Transfiguração Deus fala aos seus apóstolos, aos apóstolos de Jesus, né? Este é o meu Filho amado, escutai-o. Deus está nos mostrando ali que para nos encontrarmos com a luminosidade da vida que é Ele, nós ouvimos Jesus Cristo, nós ouvimos a palavra dEle, nós colocamos essa palavra no ato de transformação da nossa vida, mas uma vivência plena dela no transcorrer da nossa caminhada, de um Senhor que fala em todos nós, de um Senhor que nos leva a caminhar através dele no transcorrer da nossa vida, como São Paulo vem dizer hoje, na segunda leitura, na carta dele a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho, mas esse sofrimento do Evangelho, nós somos fortificados por Deus, nós não somos abandonados, mas fortificados por Deus, e Ele nos engrandece não pelas nossas obras, como diz São Paulo, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, porque Ele concede a todos nós o brilho que nos concede a vida e a imortalidade através do Santo Evangelho. Ouvir Deus é se colocar no caminho de Deus, é se colocar como aquele que deixa se transmitir através de si essa própria presença de Deus.
Como São João da Cruz diz, tal é a alma que está enamorada de Deus, que ela não pretende vantagem ou prêmio nenhum, ela se perde tudo em Deus, voluntariamente por Deus, e nisso encontra todo o seu lucro. Porque muitas vezes na nossa vida, sob o olhar terreno, tudo tem que ter algo em volta, né? Como Pedro disse a Jesus: Senhor, deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso, né? E Jesus diz a Pedro: muito nessa, mas muito mais na vida futura. E nos mostra a história, o quanto ganhamos na vida futura quando nós perdemos, entre aspas, dentro de um conceito humano, né? Quando nós somos capazes de ouvir Deus falar e deixar com que essa voz de Deus seja, no transcorrer da nossa vida, a perpetuação dos nossos atos, essa graça de Deus em cada um de nós. São Jerônimo dizia: comece a partir de agora o que você será daqui para frente. A palavra de Deus não pode ser algo em vão na nossa vida. A palavra ela tem que ser transformação, a palavra tem que ser graça, a palavra tem que ser luz. O Senhor se manifesta hoje aos seus discípulos, deles diante como testemunhas escolhidas para fortalecê-los na fé e sobretudo para removê-los do coração o escândalo da cruz, dizia São Leão Magno, porque tira do coração deles aquilo que era escândalo. Eles mostram que na cruz nós encontramos a salvação. Ali, através da nossa fé, nós nos encontramos com a vida, e a vida efetiva de um Deus que nos mostra, pelo esplendor da sua divindade, que nós não nos devemos perturbar no ato da paixão, mas é ali que nós nos encontramos com a luz dele, é ali que nós nos encontramos com Deus que nos fala todo dia: não tenhais medo, não tenhais medo da vida, não tenhais medo de abandonar tudo e viver aquilo que eu peço a ti no transcorrer da sua vida. Levanta, né? Eles levantaram, porque o levantar simboliza sair da passividade da vida. Sairmos da passividade da vida é nos encontrar com o real valor da vida que Deus concede a todos nós, dentro do nosso próprio conceito de espiritualidade, dentro da vida que Deus dá a todos nós. E ali Pedro disse a Jesus, né? Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, né? O profeta e a lei, juntamente com aquele que é o Senhor da nova lei e da nova profecia, né? No coração do nosso ser é necessário nós fazermos 3 tendas sempre: a tenda para a lei, a tenda para a profecia, a tenda de Deus que fala em cada um de nós, a tenda de um Deus que habita dentro de cada um de nós. A tenda do nosso coração deve ser uma tenda de prática, uma tenda de vivência, uma tenda onde nós nos aproximamos de Deus e deixamos Deus tocar em cada um de nós, Deus ser através de cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. E que nós possamos, né, nessa semana, na nossa reflexão semanal, olharmos, né? Será que se nós entrarmos dentro de nós nos encontraremos com um bestiário de luxúrias? Talvez nós nos encontraremos com as ambições da vida. Será que nos encontramos com os nossos próprios medos? Ou será que brilha em nós, ou obscurece em cada um de nós, melhor dizendo, os nossos ódios e os nossos rancores da vida que temos construído em nós? Ou será que tem emergido, através da minha fé, as obras de um Deus que faz e fala através de mim no transcorrer da minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.